eu sou a Gabriela, sou graduanda de Medicina Veterinária da UFG e sou coordenadora do GES. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a criação de animais silvestres e exóticos de forma legalizada. Vamos começar falando sobre o que é um animal silvestre e o que é um animal exótico. Muitas pessoas não sabem qual é a diferença. É um animal silvestre, um animal exótico. Qual é a diferença? O animal silvestre, ele é um animal que em alguma parte da sua vida ele faz a migração para dentro do território brasileiro, é o animal nativo, como a onça-pintada, como araras, e algumas aves migratórias, também animais marinhos migratórios, por exemplo, todo animal que em alguma parte da sua vida vem ao território brasileiro para algum ciclo, ele é um animal silvestre. O animal exótico, ele é o animal que ele não faz nenhum tipo de migração para o território brasileiro e é um animal nativo fora das limitações do nosso território. Então, seriam animais dos Estados Unidos, Argentina, enfim, qualquer animal, né? Fora do território brasileiro é um animal exótico. Por exemplo, girafa, hipopótamo, algumas aves, alguns mamíferos. Então, todos esses são, né, animais exóticos. E o que é um animal legalizado? O animal legalizado, ele é um animal que você adquire, que ele tem documentação, ele é um animal que ele tem a marcação do órgão competente, que no caso é o IBAMA, né, que é o órgão federal competente por autorizar criadores, né, e por autorizar comércios de compra e venda, né, desses animais. Então, como eu vou adquirir um animal legalizado? Eu vou adquirir um animal legalizado dentro de estabelecimentos que têm todos os registros e licenças emitidos corretamente, que seja esses do IBAMA, da Vigilância Sanitária, por exemplo, né? E alguns outros documentos que são necessários para isso. Isso inclui criador comercial, estabelecimentos de venda e também, no caso, criadores como zoológicos, né, que tem a manutenção de algumas espécies nativas e espécimes exóticos para exposição, para conscientização e para ensino, né? Então, para adquirir um animal legal, primeiro, criador legal. É você entrar dentro do estabelecimento e saber e olhar lá para ver se ele tem todas as licenças, né? Não adquirir esse animal em nenhuma feira ou algo do tipo. Sempre está exigindo a nota fiscal, né? Exigir também a documentação, que todos esses animais, eles têm uma documentação, então exigir que você receba a documentação desse animal junto, né? E principalmente a nota fiscal, que é o documento que comprova que você adquiriu esse animal de um estabelecimento. E se você vai comprar esse animal em um site, porque às vezes na sua cidade, na sua região, não tem, né, essa espécie que você quer, ou uma ave, ou um mamífero, enfim, se a sua cidade não tem, às vezes você vai comprar esse animal de um site. Então, você está olhando a procedência desse site, né? Saber se esse site te dá toda a informação de todas as licenças, de todos os documentos que esses animais precisam ter para você comprar esse animal corretamente. Então, o IBAMA, né, ele é o órgão que fiscaliza a normativa, ele faz a fiscalização, ele faz as normas, ele tem algumas leis que são para isso. Então, a gente tem uma normativa do ano de 2015 que ela vai estar falando sobre a legalização de criadores, né, e de locais para compra e venda. A gente vai ter, no artigo 3º, no inciso 3, a gente vai estar falando sobre quem pega esse animal para revender de forma comercial. Então,
lá ela fala que essa pessoa ela pode comercializar esse animal, né? Desde que ela não reproduza esse animal, desde que ela mantenha todas as documentações em dia, mantenha seus dados atualizados, né, que isso é uma regra também do que está nessa normativa. Então, ele pode comercializar desde que ele tenha um responsável técnico e desde que ele tenha todas as licenças e que ele não reproduza esse animal. Daí, o inciso 7, ele vai falar sobre os criadores comerciais, que seria quem pega esse animal para criar, né, e para revender. Então, ele vai reproduzir, ele vai cuidar desse animal e ele vai revender esse animal. Ele pode fazer isso, a gente tem animais que ele pode, por exemplo, ele comprar de um local legalizado e fazer, né, a recria, vamos dizer assim, ele vai pegar esse animal, ele vai fazer a reprodução desse animal e ele vai comercializar esses filhotes. E a gente tem também, dentro da lei, se ele tiver uma licença emitida pelo IBAMA, ele pode fazer a captura para fazer essa criação, mas isso aí em poucos casos, tá? E tendo toda a licença, tendo todo um estudo do IBAMA. O IBAMA, ele autoriza algumas coisas, mas, né, tudo dentro das normas, dentro das leis. Todos eles precisam ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele vai ser responsável por, primeiro, ele pode ser um veterinário, um biólogo e até mesmo um zootecnista, e ele tem toda a responsabilidade. E para você também adquirir um animal legal, é muito importante, porque você evita vários danos a esse animal, né? A gente tem também dois artigos que eles vão falar o seguinte: a gente tem um artigo que ele fala que esse criador ele tem que manter um cadastro técnico federal sempre atualizado. Isso você tem que olhar também se o criador que você está comprando, se ele tem esse cadastro, se ele está atualizado, se ele está em dia. E você também tem que ver se o local ele possui uma autorização de uso e manejo da fauna, que isso tem que estar bem visível no estabelecimento, você tem que chegar e isso tem que ser visível, você tem que chegar e já ver, né, essa documentação. Essa mesma legislação, ela também vai falar do zoológico, né? Zoológico é um estabelecimento para educação ambiental, né? Ele possui todas as licenças, responsáveis técnicos, veterinários, cuidadores. Então, para zoológico, é algo mais específico, né? E ele tem toda uma norma, porque tem animais peçonhentos, né? Animais que não são, então tem toda uma norma técnica de recintos, o tamanho dos recintos, a quantidade de animais, tem que dar segurança para os visitantes, tem que dar segurança para os tratadores, para os veterinários. Então, o IBAMA ele estabelece tudo isso numa normativa. E os zoológicos são muito importantes para educação ambiental, conscientização, né? E todo animal que, que é comercializado em criadores legais, todos esses animais eles têm que vir com uma marcação. Então, a gente tem uma lei que ela é a 11.794 do ano de 98, que ela vai falar o seguinte, que você pode fazer uma marcação nesse animal, desde que cause um dano momentâneo, né, ou um dano passageiro. Então, essa é a normativa, você não vai fazer um animal sofrer, que isso é muito importante, a gente tem que pensar na saúde desse animal, porque os animais são animais sencientes, eles têm consciência, eles sentem dor. Então, a marcação ela é feita para garantir que esse animal não veio de forma ilegal, não veio do tráfico, não veio de uma, né, não foi capturado na natureza. É uma garantia que esse animal ele não veio da vida livre,
ele não foi capturado, né, como eu já disse, e ele é marcado para ter essa identificação. Então, a gente tem que identificar essas marcações. Quais são elas? A gente ouve muito falar da anilha, né? A anilha é um anelzinho que é colocado na ave ou em alguns animais, né? Ele é um anel que vai ficar na patinha, ele não vai machucar esse animal e ela tem uma identificação. Toda anilha tem uma identificação desse animal. Tem a tatuagem, não é muito comum, mas ela tem algum mais assim para gado que eu já tenha visto e faz a tatuagem para marcação, que evita, por exemplo, roubo, essas coisas. E a microchipagem. A microchipagem ela é intradérmica, ela causa pouca dor ao animal e é a identificação que esse animal ele vai levar para a vida inteira. Então, no microchip vai ter toda a identificação, ele é algo pequeno e normalmente ele é colocado em vários animais, independente de espécie, até em pets mesmo. Ele é colocado. Então, assim, é muito importante a gente adquirir um animal legalizado, porque a gente adquirindo um animal legalizado, a gente está combatendo o tráfico de animais, né? A gente sabe que a maioria dos animais que são traficados, eles não vão chegar à vida adulta. O transporte, a superlotação. Então, assim, é muito difícil que um animal de tráfico de 10 animais, a maioria deles vão morrer. Então, é muito importante a gente adquirir esses animais de vida de cativeiro, né? Vamos dizer assim. E também porque a gente está mantendo os animais de vida livre na natureza, que é o lugar onde eles devem estar, porque eles fazem parte de um bioma, então cada espécie tem a sua importância dentro da natureza. Então é muito bom esse animal estar lá. Sem contar que a gente vai ter várias espécies que são ameaçadas de extinção, que elas são muito traficadas, então esses animais já estão em extinção. Se quanto mais você comprar o animal ilegal, mais você vai estar favorecendo o tráfico, né? E a gente sabe que isso é muito ruim para a natureza. E é uma forma de garantir que esse animal não foi vítima de maus tratos. Por quê? Porque o animal, como eu disse, que ele vem do tráfico de animais, ele é tirado muito novo do seu ninho, né? No caso, ele é capturado às vezes muito novo, que vai ser o animal que ele ainda vai depender da mãe. Então, ele é tirado muito novo, então a grande maioria não vai sobreviver. Então, pássaros, por exemplo, que são muito comuns a gente ver apreensões, por exemplo, a gente vê que esses animais, no espaço que caberia 10 animais, tem 30. Então, esses animais, eles não sobrevivem por conta disso. E também maus tratos, porque eles não são alimentados corretamente, vai estar em ambientes superlotados. Esses animais, eles vão ficar muito estressados e o estresse, às vezes, é um ponto que esse animal ele chega num estresse tão grande que esse animal acaba vindo a óbito pelo estresse. Então é muito importante a gente ter o animal e adquirir ele de uma forma que a gente não vai estar prejudicando, não vai estar prejudicando nem aquele animal, que mesmo que você adquirir ele de forma ilegal, mas que você cuide bem, vão ter outros 10, 20 animais que não sobreviveram. Então é muito importante. E a gente tem que pensar também na pré-aquisição. Porque não é, olha, eu quero tal animal, então beleza, só simplesmente ir lá e comprar. E não é bem assim. A gente tem que pensar na pré-aquisição como algo que deveria ser pensado para todos antes de adquirir qualquer animal. Principalmente animais silvestres, né? Ou exóticos, que eles têm necessidades diferentes, têm hábitos alimentares, hábitos de vida totalmente diferentes do que um pet convencional, por exemplo. Então a gente tem que pensar a estimativa de vida desse animal, porque eu vou ter condições de cuidar de um animal que vive 80 anos, eu vou ter condições de cuidar de um animal que vive 35 anos, 40 anos, 20 anos. A gente tem que levar isso em consideração, né? Hábitos alimentares.
Por exemplo, achar que alguns animais é, precisam somente de grãos, por exemplo, girassol. Isso acontece muito com papagaio ou com aves em geral. Você dá muito girassol e você acaba prejudicando a saúde desse animal. Então, é saber o que que esse animal, na vida livre dele, o que que ele costuma comer. Ah, é castanhas, são abrotos, são pequenos insetos, pequenos invertebrados. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem que levar em consideração se, se na minha cidade, se eu tenho um veterinário especializado naquela espécie, porque o animal ele vai precisar de atendimento veterinário em alguma fase da vida. Então você tem que pensar se eu tenho condições de manter esse animal, se tem um veterinário especialista na minha região, ou se eu vou precisar me deslocar para uma outra cidade ou para um outro estado para que esse animal tenha atendimento, né? Porque isso é muito importante. Todo animal ele precisa de cuidados básicos, né, que é alimentação, abrigo e etc. Mas ele também vai precisar, alguma fase da vida ou por algum motivo que a gente não sabe, algum imprevisto, ele vai precisar de algum atendimento. E esse atendimento ele é muito importante, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Animais também é bom fazer alguns check-ups durante a vida dele. Isso é de extrema importância. A gente tem que pensar também se a residência da gente, se a casa da gente, ela está preparada para receber esse animal. Porque, por exemplo, eu quero um papagaio e eu sei que o papagaio ele é barulhento, ele faz barulho, né? Eu moro. E se levo esse animal para um apartamento, por exemplo, e aí como é que fica a relação com vizinhos? Como é que vai ser isso? Às vezes traz algum desconforto e, por exemplo, é, espaço adequado, recinto adequado, porque não é só ter o animal e colocar ele numa gaiola, por exemplo, e deixar ele sempre preso. E então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Se as pessoas da casa, se todos vão querer aquele animal, se todos sabem, olha, o animal faz barulho, ou o animal solta um pouco mais de pelo, por exemplo. Então, isso tem que ser levado em consideração antes da aquisição do animal. Porque condições financeiras também tem que ser, porque esses animais, eles são animais que eles têm um valor de aquisição alto, então por isso que favorece muito tráfico, porque animais de tráfico, eles são animais relativamente mais baratos do que o animal que eu vá comprar, né, de vida que vive em cativeiro. Então, e os custos alimentares com ele às vezes podem ser muito caros, né? Por exemplo, o ferret, que eu vou falar daqui a pouco, ele é um furão, né? Ele é um animal exótico, ele não é um animal brasileiro, então ele tem a sua comida, ração, essas coisas todas importadas, o que aumenta o custo da alimentação desses animais, né? E a gente tem que pensar, quando você adquiriu, passou aquela fase da pré-aquisição, quando você adquire, você tem que pensar que primeiro esse animal ele vai precisar de cuidados enquanto filhote. Então, alimentação mais balanceada, por exemplo, cuidados básicos, dependendo do animal, por exemplo, a gente tem que olhar para o recinto, quais são as necessidades dele naquele momento, necessidades fisiológicas, necessidades metabólicas, necessidades por exemplo, para brincar, que alguns animais eles têm um pouco mais de energia do que outros, né? Então, essa fase de filhote, né? A fase adulta, que é você ter um cuidado maior para esse animal se manter saudável, que se ele tem uma boa infância, vamos dizer assim, ele vai ter uma vida adulta saudável, estando com vacinações em dia, porque alguns precisam desse cuidado de vacinações, alimentações corretas, esse animal ele vai estar bem. Então, se não acontecer nenhum imprevisto, né, esse animal na vida adulta, na velhice, ele vai ser um animal saudável. Mas mesmo assim, esse animal, ele pode vir a precisar de atendimento veterinário, como eu disse anteriormente. Então, é sempre ficar atento nas mudanças comportamentais do animal,
porque sempre que o animal estiver mais acuado ou se o animal apresentar algum desconforto, você deve levar esse animal para ter um atendimento veterinário. E agora aqui eu apresento para vocês é, um papagaio, que é um papagaio, ele é um dos mais comuns, né, no tráfico. E ele tem, sim, como qualquer outra espécie, ele tem criadouros legalizados, né, que são de extrema importância até para manter esses animais, né, livres na natureza. O papagaio, por exemplo, ele vive 80 anos. Então, para você adquirir esse animal, você tem que levar isso em conta. É um animal que ele tem uma vida muito longa, é um animal que ele faz barulho, ele vai aprender alguns truques, né? Ele é um animal bonito e ele vai precisar mais do que girassol, porque muita gente acha que a ave ela come muito girassol e não é assim. Você vai dar um mix de grãos, você vai dar a comida correta, sempre procurando a orientação, né, do veterinário. E os veterinários sempre dão a orientação correta, né, sobre a alimentação. Isso é muito importante, você procurar um especialista na área. E ele vai estar te falando sobre como você deve cuidar daquele animal, qual é a alimentação, qual que é o manejo, qual o ambiente adequado para esse animal ficar. Como eu disse, nem toda ave vai ficar em gaiola. Então, isso é muito importante. E de animal exótico, eu trouxe para vocês o ferret. O ferret, ele é um animal exótico, ele tem ele nos Estados Unidos e ele pode ser importado, né? Acho que tem também criadores aqui no Brasil. E esse animal, ele tem várias necessidades, ele é legalizado no Brasil, porém, esse animal tem que vir castrado. Esse animal ele não pode vir sem ser castrado e microchipado. E eu vou falar disso, dessa questão da castração daqui a pouquinho, né? Mas é um animal que as vacinas e a alimentação dele ela é importada, então o custo de você manter esse animal ele vai aumentar um pouco, porque vai ser tudo importado e tal. E esse animal, assim, na vida livre, ele vai se alimentar de brotos, pequenas coisinhas e tal, mas aqui na natureza, quando a gente pega esse animal para criar, ele vai se alimentar de ração. Então, as consequências da gente comprar esse animal ilegal é que a gente vai estar favorecendo o tráfico de animais. A gente vai estar favorecendo a morte de milhares de exemplares que não vão chegar na vida adulta pelas consequências do transporte que é feito, né? Quando esses animais são transportados de maneiras extremamente apertadas, muitos animais juntos, então a maioria deles realmente não vão chegar na vida adulta. A gente pode levar à extinção de algumas espécies, porque a captura exacerbada desses animais no meio ambiente, você acaba não tendo um ciclo, você acaba que esses animais não conseguem se reproduzir da quantidade que ele é retirado da natureza, né? Sem contar que esses animais eles têm predadores naturais, então você vai estar tirando inúmeros animais da natureza e esses animais, muitos deles também já estão em extinção, já estão em processo de extinção. Então, quanto mais você tira aí que a espécie ela não vai conseguir se restabelecer naquele bioma, naquele ecossistema. A gente tem, muito importante, a disseminação de zoonoses, tá? Porque quando esse animal é tirado da natureza, a gente não sabe se ele está com alguma zoonose, a gente não sabe o que a gente também vai passar para esse animal, porque às vezes acontece, né, a zoonose, e então isso é muito importante, não ser um disseminador de zoonoses. E também a gente tem, quando a gente fala de animais exóticos, né, que não são legalizados, a gente tem animais exóticos que são ilegais no Brasil. Não que seja ilegal você não sendo você comprando ele de um criador ilegal, mas são animais que são proibidos no território brasileiro. O IBAMA proíbe algumas espécies de animais
Então, esses animais eles não poderiam estar no território brasileiro, porque esses animais exóticos, dentro de um outro bioma, ele não vai ter um predador. Se o animal ele não tem predador, ele vai crescer muito, né? Vamos dizer assim, a sua população ela vai aumentar, porque ela tem a gente é um clima favorável para a maioria das espécies, então não só aqui, mas em outros países também. Se eu tenho uma espécie de animal, se eu tenho uma espécie de animal, e se eu tenho um bioma favorável, se eu não tenho predador, então eu tenho uma população grande. Essa população grande ela acaba por desfavorecer algumas espécies nativas, tanto de fauna quanto da flora, e isso é muito prejudicial para a natureza, né? Agora eu vou falar para vocês quanto à espécie exótica invasora, que a gente tem muito, a gente está ouvindo falar bastante nos últimos tempos, nos últimos meses, que é sobre o javali. O javali é uma espécie exótica que foi implantada, né, no território brasileiro, e é uma espécie que está trazendo muito prejuízo para a agricultura, para a pecuária e para o meio ambiente. Por quê? Esses animais, eles não têm predadores naturais. E o clima brasileiro, ele favoreceu muito o aumento desses animais. Então, esses animais, eles não têm predadores, eles crescem muito, eles predam, né? Vamos dizer assim. Então, ele vai acabando com fauna e flora de determinadas regiões. Então, ter animais exóticos, também a gente tem que ter, né, essa preocupação. Por exemplo, o motivo do ferret vir castrado, por exemplo, ou de outros animais exóticos, ou, que tem que ter a obrigatoriedade da castração, é justamente por isso, porque a gente sabe que o impacto de animais que são inseridos na natureza sem ter predadores, que ele é muito desfavorável para a nossa fauna. Porque se um animal específico ele se alimenta de gramíneas, por exemplo, e ele tem uma superpopulação, vamos dizer assim, um animal nativo que também se alimenta das gramíneas, ele vai estar em desvantagem e esse animal ele vai ter inúmeros problemas. Como eu já disse, ele pode aquela população específica nativa, ela pode começar a sair dali, ela pode começar a sumir. Então é muito importante a gente ter o animal e levar tudo isso em consideração. E como eu disse, animais que são proibidos no Brasil, por exemplo, por exemplo, o hedgehog, que é o ouriço pigmeu africano, que ele não é permitido no Brasil, mas acaba que esses animais acabam entrando pelo tráfico. Então, se um animal desse, ele, por exemplo, a pessoa não quer mais e solta ele na natureza, achando, ele é da natureza, eu vou soltar esse animal na natureza, esse animal ele pode ter um favorecimento muito alto, né? E pode vir a ter muitos prejuízos para a nossa fauna. Isso acontece muito, porque às vezes as pessoas compram um animal em determinado, animais que são de determinadas regiões e acabam soltando esses animais na natureza e não pensam nisso. Então, assim, o que a gente tem que pensar que o animal, que o animal, quando a gente compra ele e ele é de maneira ilegal, ele vem com ele vários problemas. Agora, se você compra esse animal, tanto de maneira legal quanto ilegal, e você solta esse animal, o prejuízo ele é ainda maior, né? E a gente tem punição para quem compra animais silvestres, né, ou exóticos, de forma ilegal e mantém esses animais, né, criando esses animais. O IBAMA, ele normativa o seguinte: se você tem esse animal e você entrega de maneira voluntária, eles pegam esses animais e vão reintroduzir eles na maneira correta. Porém, se você for pego com um animal ilegal, ou se você
né, faz parte ou de alguma forma de agenciamento ou algo do tipo. No tráfico de animais, a gente tem, né, a penalização, que é o artigo 29 da Lei 9.605 do ano de 98, que ela vai estar falando das punições, que pode vir a ser a multa, né, prisão de até 3 anos. Então, ter um animal é muito bom, ter um animal de companhia. Só que a gente tem que levar muita coisa em consideração. Principalmente que criar o animal de maneira legal é a forma mais correta. E principalmente ter a consciência de que você pegou esse animal, que ele tem várias necessidades biológicas, fisiológicas, como eu já disse, e que esse animal vai ter necessidades de. Todos esses animais, eles acabam se apegando a gente, na maioria deles. Então, assim, é muito ruim você ter esse animal por anos, por décadas e se desfazer dele. Então, como o papagaio, que eu vou voltar nele agora, ele é uma, como eu já disse também, que ele é uma das espécies mais traficadas, você tem que levar muito em consideração a estimativa de vida. São 80 anos. Então, se eu já tenho 40 e vou comprar um animal desse, né, ou se eu quero dar para criança, tá? Isso é muito importante. A gente tem que levar tudo isso em consideração. E, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestrinha. Queria agradecer a cada um de vocês que está assistindo. Se tiver algumas dúvidas, podem me chamar. E é isso aí, muito obrigado. E é só.